Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Psicanálise para Casais e Casamentos. Para quem está chegando agora no nosso canal, este tem como propósito, como finalidade, trazer questões, assuntos importantes, pertinentes, relevantes sobre casamentos à luz da psicanálise. E geralmente, né, os conteúdos aqui, os vídeos, os assuntos são elaborados a partir de perguntas que me fazem no meu dia a dia como terapeuta de casais, como analista e também a partir das interações nas redes sociais. E hoje a pergunta é onde começa, né, a traição, onde tudo começa e se há como evitar uma traição, uma infidelidade no casamento. Por isso meu tema é infidelidade emocional, que é onde tudo começa. Mas antes da gente começar, se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se. E se você gostar do vídeo, do conteúdo, do assunto, deixe o seu like também, porque isso nos ajuda, né? Isso ajuda o canal a ser projetado, né? A ser divulgado, enfim, isso facilita o meu trabalho aqui. Muito bem, como começa então, qual é a origem de uma traição, de uma infidelidade em um relacionamento? Tudo começa com a infidelidade emocional. Muitas vezes o vínculo, né, emocional fora da relação conjugal não é sobre o outro, né, não é sobre o cônjuge, mas é uma busca inconsciente por preencher uma falta. Então a traição, a infidelidade, ela diz muito mais sobre o sujeito que trai do que propriamente até mesmo ao relacionamento, ao casamento, ao vínculo, né, ao qual ele está ligado. É comum ver esposas ou maridos se culpando e se perguntando o que eu fiz de errado, onde eu errei, e é comum também pessoas, sejam já elas terapeutas ou amigos, e tem muitas postagens que falam, né, de terapeutas de casais, por exemplo, que falam exatamente isso, que a culpa é dos dois, né, mas nem sempre a culpa é compartilhada nesse caso, a responsabilidade é compartilhada nesse caso, porque quando há uma infidelidade, nós entendemos que a traição, a infidelidade, ela diz mais, muito mais, quase que uma coisa assim exclusiva, muito mais ao sujeito que trai, ao sujeito infiel, do que ao relacionamento, ao vínculo ao qual ele está ligado. Então a infidelidade real, física, seja ela virtual ou seja ela física, ela começa na intenção, na intencionalidade, na infidelidade intencional, na infidelidade emocional, na infidelidade de pensamento, aquilo que se chama, né, infidelidade do coração. Isso denuncia, então, uma carência não simbolizada, uma carência que nem sempre ela é revelada, né? Então, a infidelidade emocional denuncia um vazio no sujeito, nem sempre um vazio na relação principal. Às vezes, sim, ela decorre, ela é estimulada por dissociações, né, por questões também relacionadas ao relacionamento principal. Porém, geralmente o sujeito busca em outro lugar algo que lhe falta. Nem sempre ele vai buscar em outro lugar o que não consegue em casa, né? O que não consegue simbolizar no seu relacionamento. É possível isso acontecer, mas nem sempre isso é verdade, nem sempre isso é real. Então,
o cônjuge que foi traído, o cônjuge vítima da infidelidade, não tem porquê, né, dividir a responsabilidade ou assumir a culpa, a responsabilidade da traição do outro, né? Então é preciso uma compreensão quanto a isso, né? Porque admitir, é preciso que antes de eu trair, né, aí sim, o sujeito que trai precisa admitir que outro vínculo, seja uma amizade exagerada, seja um relacionamento que vai se aproximando, que ele ultrapassou a amizade, e isso é fundamental para sair, né, desse ciclo, deste caminho que com certeza, né, vai levar à infidelidade. E é preciso então que entre os cônjuges, no relacionamento, não haja segredos, né, porque o segredo destrói, porque mantém o não dito, né? Mantém aquilo que não é simbolizado, aquilo que não é revelado, aquilo que não é, transmitido, confiado ao outro. Então, admitir que este laço outro, né? Esse relacionamento fora do relacionamento principal, ultrapassou a amizade, é uma condição de honestidade, porque o segredo, né, paralisa o casal no não dito, no não revelado, e isso vai alimentando fantasias destrutivas, né, e aí sim vai levar a uma infidelidade, vai levar ao que nós chamamos de traição, né? Então a infidelidade emocional acontece quando o sujeito não consegue sustentar essa falta no casal, ou essa falta em si mesmo, então procura a completude fora. Geralmente o sujeito que vai em busca de outro relacionamento, seja ele ou ela, está revelando uma falta em si, né? Ele vai em busca daquilo que acha que não recebeu, né? Daquilo que acha que não mereceu, né? Que merecia e não recebeu. E é por isso que o Lacan, ele tem o seu famoso dito, né? A sua famosa elaboração: amar é dar o que não se tem a alguém que não é, ou alguém que não quer receber, né? Em algumas elaborações também. Mas então é justamente isso. O amor, ele é uma demanda, né? E Lacan também diz que toda falta, né, é uma falta de amor, é uma falta de se sentir amado, preenchido, completado, e então ele vai em busca daquilo que ele acha que merece, mas que não recebeu. Então é a infidelidade emocional que vai ou não se traduzir ou chegar até uma traição, uma infidelidade real. Ela acontece quando o sujeito não consegue sustentar então essa falta em si mesmo e vai procurar, né, uma completude fora, porque na ilusão de que o outro iria satisfazer os seus desejos, e ele acha que tem o desejo de sobra e o desejo não foi satisfeito, então ele vai em busca desse outro, né, que está fora do relacionamento conjugal. Então isso começa lá na sua falta, né, na sua demanda inconsciente, e passa por uma elaboração, né, de pensamentos, de idealizações, de olhares, de busca, até que então ele chega neste ponto, né, de sair do desejo emocional, do desejo intencional, da infidelidade emocional, da infidelidade apenas elaborada, para uma infidelidade real. Então, a saída, né, é ter limites claros, né, com terceiros, né, com os vínculos fora do relacionamento, a reabertura da intimidade conjugal, o sujeito que está sendo, né, chamado a completar a sua falta fora do casamento, a infidelidade, a um relacionamento fora do casamento, quando ele está no limite, quando ele está saindo fora, né, daquilo que foi simbolizado como aliança,
né, inconsciente e também consciente com o outro, que é o seu cônjuge, quando ele está saindo fora disso e a sua demanda começa a exigir aberturas, né, fora do vínculo, ele então precisa, seria bom, e assim que os casais mais fiéis fazem, né, eles se colocam, né, em limites claros, né, com terceiros, eles abrem, né, para o dito, né, para a palavra, para a fala, para o diálogo, para a conversa, para a transparência com o seu cônjuge. E então essa reabertura, né, ao cônjuge, ela é a reabertura da intimidade conjugal, essa reaproximação, esse fortalecimento de conexão que é tão necessária, então, para que se evite a infidelidade. E o casal, então, ele vai ser sustentado por uma transparência radical, e assim se vai fazer o caminho de volta, né, para a reparação do desejo, aí sim voltado exclusivamente para o seu outro, ainda que este outro não seja tudo que foi idealizado, tudo que foi sonhado, pensado, né, fantasiado, né, ainda que o outro não seja o complemento que se pensou, ele torna, né, esse sujeito que decide pela fidelidade, ele decide então fazer o caminho da busca, da conexão, do vínculo, né, que vai fazer aquele caminho de dar e receber, né? Dar ao outro para que então o outro tenha o que me falta, para que então eu possa receber do outro, né, o que eu dei. Então o casamento, o vínculo conjugal é essa troca, né, essa troca do que se tem. E é isso, né? Parece um pouco difícil, e sim, a fidelidade, ela é um pouco difícil sim, mas ela é um caminho possível. Se você gostou desse vídeo, né, deixa aí o seu like, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo.